Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver, mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kershak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado. Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter, sua filha Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros. Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kershak, o líder do grupo, não confia nele. Kershak vê Tarzan como um problema, alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kershak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo. Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila.
algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kerchak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família. Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso. Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar. Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível. Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado, Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kerchak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kerchak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes. Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo.
Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kerchak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder. É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado, mas porque entendeu quem ele realmente é. Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo, nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver, mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kerchak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado. Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter, sua filha, Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros. Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kerchak, o líder do grupo, não confia nele. Kerchak vê Tarzan como um problema.
alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kerchak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo. Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila, algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kerchak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família. Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso. Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar. Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível. Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado,
Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kershak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kershak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes. Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo. Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kershak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder. É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado, mas porque entendeu quem ele realmente é. Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver, mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kershak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado. Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter,
sua filha, Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros. Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kerchak, o líder do grupo, não confia nele. Kerchak vê Tarzan como um problema, alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kerchak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo. Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila, algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kerchak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família. Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso. Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar.
Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível. Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado, Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kershak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kershak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes. Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo. Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kershak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder. É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado, mas porque entendeu quem ele realmente Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo, nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver,
mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kershak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado. Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter, sua filha Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros. Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kershak, o líder do grupo, não confia nele. Kershak vê Tarzan como um problema, alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kershak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo. Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila, algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kershak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família.
Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso. Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar. Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível. Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado, Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kershak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kershak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes. Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo. Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kershak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder.
É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado, mas porque entendeu quem ele realmente Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver, mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kershak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado. Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter, sua filha, Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros. Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kershak, o líder do grupo, não confia nele. Kershak vê Tarzan como um problema, alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kershak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo.
Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila, algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kershak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família. Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso. Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar. Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível. Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado, Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kershak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kershak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes.
Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo. Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kerchak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder. É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado, mas porque entendeu quem ele realmente Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo, nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver, mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kerchak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado. Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter, sua filha Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros.
Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kershak, o líder do grupo, não confia nele. Kershak vê Tarzan como um problema, alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kershak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo. Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila, algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kershak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família. Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso. Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar. Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível.
Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado, Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kershak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kershak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes. Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo. Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kershak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder. É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado, mas porque entendeu quem ele realmente é. Imagina um bebê perdido no meio da selva africana. Nenhuma casa, nenhum berço, nenhum adulto por perto. Só árvores gigantes, sons estranhos, animais perigosos e uma natureza que não perdoa ninguém fraco. É assim que começa Tarzan, um dos filmes mais emocionantes da Disney. Aqui não tem castelo, nem princesa esperando ser salva. O que temos é um garoto humano, criado por gorilas, aprendendo desde pequeno que sobreviver não é brincadeira. Tudo começa quando um casal de exploradores sofre um naufrágio e acaba preso na selva. Eles constroem uma casa na árvore, tentam sobreviver, mas a floresta é implacável. Um leopardo feroz chamado Sabor ataca, e o casal acaba morrendo. O bebê fica sozinho, chorando no meio daquele mundo selvagem. É aí que entra Kala, uma gorila que também perdeu seu filhote para o mesmo leopardo. Ao ouvir o choro humano, algo fala mais alto no coração dela. Mesmo sabendo que aquele bebê é diferente, que não é um gorila, Kala decide adotá-lo. Ela leva o bebê para o grupo, escondido do líder Kershak, que não confia nos humanos e vê perigo em tudo que é diferente. O menino cresce sendo chamado de Tarzan, aprendendo a andar, escalar, correr e sobreviver na selva, mas sempre se sentindo deslocado.
Ele é mais fraco que os gorilas, não tem pelos, não é aceito completamente e isso dói. Tarzan cresce tentando provar que é forte, que merece fazer parte da família. Ele erra, cai, se machuca, mas nunca desiste. Aos poucos, ele descobre habilidades únicas. Aprende a deslizar pelas árvores, enfrentar perigos e observar tudo ao redor com curiosidade. Mesmo sem saber falar, Tarzan aprende com o mundo. A selva vira sua escola. Tudo muda de vez quando humanos aparecem novamente. Um grupo de exploradores chega à selva liderado pelo professor Porter, sua filha, Jane, o caçador Clayton e outros membros. Para Tarzan, aquilo é um choque. Ele vê alguém igual a ele pela primeira vez. Jane fala, ri, se veste diferente e Tarzan percebe que talvez exista outro mundo além da selva. Enquanto Tarzan tenta entender quem ele é de verdade, gorila ou humano, uma grande ameaça cresce nas sombras. Clayton não está ali apenas para explorar. Ele quer capturar gorilas e vendê-los. E Tarzan fica no meio de tudo isso, tendo que escolher entre a família que o criou e a verdade sobre sua origem. Tarzan cresce na selva cercado por gorilas, mas desde pequeno fica claro que ele não é igual aos outros. Enquanto os filhotes de gorila sobem em árvores com facilidade e têm força de sobra, Tarzan precisa se virar do jeito dele. Ele cai, se machuca, se rala inteiro, mas sempre levanta. A selva não pega leve com ninguém, e Tarzan aprende isso na prática. Kala, a gorila que o criou, nunca deixa Tarzan se sentir sozinho. Ela cuida, protege e ensina tudo o que pode. Para ela, Tarzan é filho, não importa se ele não tem pelos ou se anda diferente. Já Kershak, o líder do grupo, não confia nele. Kershak vê Tarzan como um problema, alguém frágil que pode colocar todos em perigo. Ele não odeia Tarzan, mas acredita que humanos só trazem destruição. Mesmo assim, Tarzan tenta o tempo todo provar que é capaz. Ele quer correr com os gorilas, quer ajudar, quer fazer parte de tudo. Só que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Em uma das caçadas, Tarzan quase coloca o grupo em risco e Kershak deixa claro que ele nunca vai ser um gorila de verdade. Aquilo machuca mais do que qualquer queda. É nesse meio tempo que Tarzan faz dois grandes amigos. Terk, uma gorila divertida, falante e cheia de atitude, que nunca se importa com regras, e Tantor, um elefante enorme, mas morrendo de medo de tudo. Com eles, Tarzan consegue ser ele mesmo. Eles brincam, exploram a selva, inventam desafios e vivem pequenas aventuras que ajudam Tarzan a esquecer, nem que seja por um tempo, que ele é diferente. Tarzan começa a desenvolver um jeito próprio de se movimentar pela selva. Ele observa os animais, copia os movimentos e cria algo totalmente novo. Em vez de força, ele usa velocidade e inteligência. Aprende a deslizar pelos galhos, pular de cipó em cipó e usar a selva como se fosse um grande parque de diversões. Aos poucos, ele vai se tornando algo único, nem totalmente humano, nem gorila, algo só dele. Um momento importante acontece quando Tarzan encontra a antiga casa na árvore dos pais humanos. Ele entra no lugar com curiosidade, toca nos objetos, folheia livros sem entender as letras, veste roupas estranhas. Ali, pela primeira vez, Tarzan percebe que existe outro mundo além da selva. Ele vê um espelho e fica chocado ao se ver. Seu rosto não é igual ao de Kala, nem ao de Terk. Ele entende, mesmo sem palavras, que é diferente de todos. Essa descoberta mexe com a cabeça dele. Tarzan volta para o grupo confuso, se sentindo perdido. Ele ama Kala, ama a selva, mas agora sabe que não pertence totalmente àquele lugar. Mesmo assim, ele continua tentando agradar Kershak, tentando provar que pode ser útil e proteger a família. Tudo começa a mudar de vez quando Tarzan percebe algo estranho se movendo na selva. Sons diferentes, cheiros novos, objetos que não pertencem àquele lugar. Ele observa de longe, escondido entre as árvores, até finalmente ver humanos de novo. É um choque. Pela primeira vez, Tarzan vê pessoas que se parecem com ele. Elas andam eretas, usam roupas, falam uma língua que ele nunca ouviu. Entre essas pessoas está Jane Porter. Ela é curiosa, atrapalhada e fala sem parar. Jane se encanta com tudo ao redor, mas também se assusta fácil com a selva. Em um momento de perigo, Tarzan acaba salvando Jane sem que ela perceba quem fez isso.
Aos poucos, ele começa a segui-la, observando cada gesto, cada palavra, tentando entender como aquele outro mundo funciona. Tarzan fica completamente fascinado. Ele começa a imitar Jane escondido, repetindo palavras, copiando movimentos, tentando aprender a se comunicar. Esse processo é lento, engraçado e cheio de erros, mas mostra como Tarzan é inteligente e curioso. Ele não aprende com livros, aprende observando, sentindo, vivendo. Jane, por sua vez, sente que não está sozinha. Ela percebe sinais estranhos, movimentos nas árvores, objetos mudando de lugar. Quando finalmente encontra Tarzan cara a cara, o susto é geral. Jane desmaia na hora. Para Tarzan, aquilo é confuso. Ele queria se aproximar, mas não esperava aquela reação. Depois desse encontro, Tarzan começa a passar mais tempo com Jane. Mesmo sem falar direito, eles conseguem se entender. Ele mostra a selva para ela, ensina a sobreviver, protege dos perigos. Jane ensina Tarzan sobre o mundo humano, mostra palavras, gestos e sentimentos novos. É aí que nasce uma conexão forte entre os dois. Enquanto isso, o pai de Jane, o professor Porter, está empolgado com a ideia de provar a existência dos gorilas. Para ele, aquilo é uma descoberta científica incrível. Já Clayton, o caçador contratado para proteger o grupo, começa a mostrar seu verdadeiro interesse. Ele não quer apenas estudar gorilas, ele quer capturá-los e vendê-los. A selva, para Clayton, é só um lugar cheio de dinheiro. Tarzan fica dividido. Kala percebe que algo está errado e sente que está perdendo o filho. Ela acaba revelando toda a verdade. Tarzan não nasceu gorila. Ela mostra onde o encontrou e conta sobre os humanos que morreram. Tarzan fica arrasado. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo muda de uma vez. Confuso e machucado, Tarzan acredita que talvez devesse ir embora com os humanos. Ele acha que pode ser melhor para os gorilas, melhor para Kala, melhor para todos. Ele prende Kershak e o grupo para ajudar Clayton, acreditando que está fazendo a coisa certa, sem saber que está caindo numa armadilha. Tarzan finalmente descobre a verdade da pior forma. Assim que os gorilas são capturados, Clayton mostra quem ele realmente é. Ele amarra os animais, prende Kershak e deixa claro que nunca teve intenção de protegê-los. Tudo aquilo foi um plano desde o começo. Tarzan percebe que foi enganado e que, tentando ajudar, acabou colocando toda a família em perigo. Clayton trai Tarzan sem pensar duas vezes. Ele o prende com algemas na antiga casa da árvore e o deixa para trás, dizendo que o mundo dos humanos não é feito para gente como ele. Tarzan fica sozinho, machucado por dentro e por fora. Ele perdeu a confiança dos gorilas e também foi traído pelos humanos. Pela primeira vez, ele realmente se sente sem lugar no mundo. É nesse momento que Kala aparece. Ela abraça Tarzan e mostra que, independente de tudo, ele sempre será seu filho. Esse apoio muda tudo. Tarzan entende que não precisa escolher entre ser humano ou gorila. Ele pode ser os dois. Ele pode ser ele mesmo. Com a ajuda de Turk, Tantor e dos outros animais da selva, Tarzan corre atrás de Clayton. A selva vira um campo de batalha. Cipós, árvores, galhos e a própria natureza se voltam contra o vilão. Tarzan usa tudo o que aprendeu ao longo da vida para enfrentar Clayton. Ele não luta com armas, mas com inteligência e agilidade. A luta final é intensa. Clayton tenta matar Tarzan, mas acaba preso em seus próprios cipós. No desespero, ele não percebe que está se enroscando cada vez mais, até que a selva faz justiça. Tarzan vence, não por vingança, mas por sobrevivência e proteção da família. Kershak é libertado, mas está gravemente ferido. Antes de morrer, finalmente aceita Tarzan como parte da família e o reconhece como líder. É um momento silencioso, pesado e emocionante. Tarzan perde alguém importante, mas ganha o respeito que sempre buscou. Com Clayton derrotado, os humanos se preparam para ir embora. Tarzan tem a chance de deixar a selva e conhecer o mundo de onde veio, mas ele olha para Kala, para os gorilas, para a floresta e faz sua escolha. Ele decide ficar. Jane, sem pensar duas vezes, escolhe ficar com ele. O amor fala mais alto que qualquer regra. Juntos, eles criam um novo tipo de família, unindo dois mundos que pareciam impossíveis de juntar. A história termina mostrando Tarzan finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não porque escolheu um lado,
mas porque entendeu quem ele realmente é. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.